Olá, eu sou a Débora Lina Ciriaco, sou mestra em Ciências da Computação pelo IME-USP, pós-graduada em Saúde baseada em Evidências, graduada em Informática em Saúde e trabalho como pesquisadora lá no IME. Também participo do projeto para o desenvolvimento do indicador de dias potenciais de gravidez perdidos pela Faculdade de Saúde Pública. Hoje eu vou falar sobre ontologias dos sistemas de informação em saúde, mas antes é necessário detalhar algumas definições. Primeiro, a definição de dado. Dado é um item não classificado e livre de algum contexto. Então, a gente pode ter, por exemplo, o dado sobre a idade, a pressão arterial. Esse dado não necessariamente é numérico, mas ele sim é livre de contexto. Quando a gente agrega contexto e agrega alguns dados, a gente tem informação. E aí essa informação que vem sempre relacionada, contextualizada, ela tem algum significado. Por exemplo, antes eu tinha 5, agora eu tenho 5 idade. Então eu sei que esse número 5 está relacionado a uma idade. Já quando eu tenho relações entre essas informações, eu tenho o conhecimento. Agregando conhecimento a essa informação, eu sei que a idade 5 está relacionada a uma criança, a uma idade infantil. Esse conhecimento é tipicamente humano e raramente a gente representa ele de uma maneira formal, ou seja, uma maneira que computadores também compreendam. Quando a gente lida com ontologias, a gente está falando que a gente está representando conhecimento. Já o conceito de domínio está ligado ao escopo em que este conhecimento está inserido. Pode ser a área da saúde pública, e assim vai, sempre relacionado a um determinado escopo, a uma determinada área. Esse é o domínio. Pensando em ontologias, pensa-se sobre a necessidade de representar o conhecimento. Por que a gente vai representar o conhecimento, que é algo especificamente humano? Porque geralmente o conhecimento está relacionado a especialistas. Quando não existe um especialista na área, o conhecimento ele se perde. A curva de aprendizado existe. E quando a gente pensa que numa máquina, esse conhecimento se torna impossível de chegar a esse resultado sem que haja representação do conhecimento. Então, é necessário representar esse conhecimento não só para especificá-lo para não especialistas, como para torná-lo possível o auxílio à tomada de decisão por meio de máquinas. Mas, quando a gente fala em ontologias, a gente tem que lembrar que a origem da ontologia vem da taxonomia, vem da necessidade de representar o conhecimento e agrupá-lo em classes e ver quais são os conceitos que se relacionam a ele. Então, quando a gente pensa em taxonomia, por exemplo, aqui eu apresento uma árvore taxonômica do grupo das borboletas, a gente vê o agrupamento das borboletas e como elas se relacionam. Mas, diferente das taxonomias, na ontologia a gente tem uma representação de conceitos e de relações muito mais ampla, muito menos estruturada do que na taxonomia. Então, a ontologia vai além da taxonomia, além da representação de nomes, vai da representação de conceitos e das relações entre esses conceitos, sendo que as relações podem ser de parte, oposto, pertence a uma gama de relações muito maior do que as presentes na taxonomia. Então, a gente chega na definição formal de ontologia. O que é uma ontologia? Aqui a gente apresenta uma ontologia de sorvetes, onde a gente tem que o sorvete ele pode ser apresentado na forma clássica, uma bola de sorvete, mas ele também pode ser em casquinha, ele pode ser um picolé, ele pode estar numa receita. Todas as formas de representar o mesmo conceito, sorvete, são todos sorvetes, mas todos representados de uma maneira diferente.
Pensando em saúde pública, a gente tem um equipamento de saúde, a gente tem a UBS, a gente tem o AMA, o Hospital Dia, a UPA, são todos estabelecimentos de saúde, mas cada um com a sua particularidade. A definição mais conhecida de ontologia fala que ontologia é uma especificação formal, como eu havia explicado, e explícita de uma conceitualização que ela é compartilhada. Então, ela é sempre compartilhada num determinado domínio. E como ela é formal, ela é compreendida por máquinas. Ou seja, ontologia é uma forma de representar o conhecimento de modo que máquinas e humanos possam compreendê-lo, e essa forma tem como base, eu tenho um conceito e eu tenho a relação entre esse conceito. E o conceito seguinte. Desse modo, formalmente, a representação de uma ontologia segue o seguinte arranjo: um sujeito, um predicado e um objeto. Assim, eu tenho que a USP está localizada em São Paulo. São Paulo tem população de 12,5 milhões. Então, eu tenho sempre uma tripla. O sujeito, o predicado e o objeto. Dois conceitos e a relação entre eles. Aqui segue um exemplo de uma ontologia criada no escopo do projeto. É a ontologia do SINASC, da base de nascidos vivos. Embaixo a gente tem a representação de um grafo da ontologia, essa imagem que parece uma flor. E acima a gente vê que eu representei dizendo que a Rainha Elizabeth deu à luz ao Príncipe Charles. A própria ontologia inferiu, pelos conceitos que eu havia formalizado nela, que se a Rainha Elizabeth deu à luz ao Príncipe Charles, ela é mãe do Príncipe Charles. E, consequentemente, ela é genitora do Príncipe Charles. Então, quando eu formalizo o conhecimento, algumas relações que são implícitas, elas aparecem. Na área da saúde, a gente utiliza essa forma de representação do conhecimento para representar o conhecimento clínico, o conhecimento de um especialista, para auxiliar justamente essa questão da tomada de decisão do especialista, para tornar mais claro para quem não é especialista também. Aqui eu trago o print da tela do Bioportal. É um repositório de ontologias, onde a gente pode ver ontologias do mundo todo e pesquisar sobre elas. Aqui existem ontologias de terminologias, como o SNOMED e o CID-10, mas existem também ontologias que são de uso, como, por exemplo, a ontologia do Covid-19. Aqui eu trago um exemplo da ontologia Ontonel, que é uma ontologia de neonatal e obstetrícia, desenvolvido pelos pesquisadores da UFMG. Ela traz todos os conceitos relacionados para essa área de domínio. Falando um pouco sobre os sistemas de informação do SUS, como já é de conhecimento de vocês, o Brasil possui mais de 140 sistemas de informação. Esses sistemas, eles têm o seu histórico de construção independente, então geram dados que são fragmentados e duplicados. Isso significa que os dados resultantes desses sistemas, eles são enviesados de acordo com o registro de um evento. Então, por exemplo, eles são enviesados porque são voltados para o registro do nascimento, da mortalidade, do agravo, mas eles não são voltados para o registro do paciente. Quando a gente pensa em integração de dados, em encontrar uma informação que esteja presente em todas essas bases, a gente parte do princípio de achar a mesma entidade em cada base. Mas essa entidade, ela pode ser o mesmo conceito, paciente presente em todas as bases, ou mãe do usuário presente em todas as bases, profissional que efetuou uma determinada ação, encontrar o mesmo usuário, ou então encontrar campos e variáveis que são similares.
Por exemplo, encontrar todas as variáveis relacionadas ao endereço. Pode ser o endereço do estabelecimento de saúde, o endereço de residência do usuário, o endereço em que aconteceu a ação que levou ao registro, o óbito, o nascimento. Então, é necessário encontrar essas paridades entre as bases. Quando a gente está durante esse processo, a gente encontra as heterogeneidades desses dados. A heterogeneidade ela pode ser sintática, na forma em que os arquivos estão formatados, então um arquivo pode estar em DBF, o outro da outra base pode estar em CSV, um pode estar em Stata, então é necessário corrigir isso, essa heterogeneidade. A heterogeneidade ela pode ser esquemática. Na base A eu tenho informação sobre o profissional e essa informação está mista, ou seja, antes de eu ter o código do profissional, eu tenho se o profissional é médico, enfermeiro ou fisioterapeuta, e na base seguinte eu tenho essa informação já separada, com uma coluna relacionada ao código do profissional e outra coluna relacionada à especialidade dele. E essa heterogeneidade também pode ser semântica. Isso quer dizer que a informação ela está representada de maneiras diferentes. Então, eu não sei se a informação ela quer uma informação, por exemplo, relacionada à idade, se ela se a idade está em dias, em meses ou em anos. Carece essa questão conceitual. Aqui é um outro exemplo de heterogeneidade, quando eu penso em reportar a realização de um exame, o hemograma completo. Existem no Brasil hoje 5 nomenclaturas relacionadas a hemograma completo e com códigos diferentes. Então, quando você pensa em integrar as bases, é necessário saber qual é a terminologia utilizada em cada uma delas. Outro exemplo, quando a gente estava desenvolvendo uma ontologia que visa integrar várias bases de dados, tanto a de nascimento, de mortalidade, de internação, e a de registros ambulatoriais, eu penso em localização do evento, eu vou olhar na base de nascimento, de mortalidade e a de internação, eu tenho o código do estado, da unidade federativa, que é fornecido pelo IBGE. Mas quando eu vou olhar no registro de hospitalização, a gente tem simplesmente o nome do estado no registro. O uso de ontologias para a integração dos dados é algo que traz um ganho, principalmente pela representação dos metadados e a possibilidade de ter um registro global e ter uma visão geral do que está acontecendo em todas as bases. Então, ela faz o mapeamento do processo como um todo e facilita a explicitação do conhecimento de todos os especialistas em todas as bases. Isso auxilia principalmente quando você vai realizar buscas em alto nível e buscas que usam o conhecimento presente em cada uma das fontes de dados. Para isso, então, pensando no projeto, pensando que a gente tinha um desafio de integrar as bases de dados inicialmente de nascimento e mortalidade e achar quais variáveis eram comuns a essas bases e como existia o preenchimento dessas variáveis, nós desenvolvemos uma solução que aqui está representada em alto nível, que é onde há o acesso a essas fontes de dados, uma camada de ontologias, e nessas ontologias ocorrerá o mapeamento desses conceitos, os sinônimos, o mapeamento das terminologias existentes, e a partir dessa camada existe o acesso às ontologias e a resposta dessas questões. Quais questões? Existem questões que foram levantadas durante o processo que são questões que os especialistas gostariam de responder uma vez que existir a integração desses dados. São questões que são, por exemplo, dado um filho, qual é a escolaridade da mãe? Para isso, a gente precisa representar os conceitos filho, escolaridade, mãe. Outra questão, a mãe possui registro de aborto ou perda fetal anterior a esse parto? Precisamos representar os conceitos de parto,
mãe, aborto. O que é anterior a esse parto? Quais foram essas gestações? Como que a gente mapeia esse conhecimento? A gente precisou mapear esse conhecimento nas bases, nos registros. E outras questões relacionadas à própria forma como as bases estão implementadas. Por exemplo, qual é a diferença entre gravidez e gestação na ficha do SINASC? Por que existem dois campos? Assim, o que cada campo quer dizer? O que está escrito no dicionário? Foi necessário fazer esse levantamento, fazer o levantamento de como as pessoas preenchem a ficha, para explicitar todo esse conhecimento e tornar ele reutilizável. Assim, o que fizemos? Nós pegamos a estrutura da ficha de nascimento e da ficha de mortalidade, junto com os dados presentes nelas, e aí nós remodelamos esses dados na forma de grafo, na forma de ontologias. E aí, essa remodelação permitiu com que o conhecimento que existia nessa ficha se tornasse explícito. E assim que pessoas que não são especialistas na ficha do SINASC e do SIM pudessem compreender o que essas fichas representam. A partir, então, dessas ontologias, nós criamos o sistema de integração que vai ser acessado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. As ontologias, elas estão disponíveis e livres para quem tiver interesse em usá-las, inclusive outros municípios que tenham o mesmo uso das fichas e dos dados. Essa iniciativa é justamente uma iniciativa para melhora na compreensão dessas fichas, tanto por parte dos especialistas das fichas, quanto por parte de profissionais que não são especialistas na ficha do SIM e do SINASC. É isso, obrigada.